Sem chuva desde sexta-feira, os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul aproveitaram o final de semana para começar a limpeza de casas, estabelecimentos e ruas do Vale do Taquari, Serra Gaúcha e região metropolitana de Porto Alegre. Eu tô limpando, lavando o que sobrou, eu tô lavando ainda, tá? E a reconstrução vai, sei lá quando é que vai começar isso. Nossa casa tá ali no outro lado, foi embora, inteira. Então, eu acho que agora a gente vai ficar um bom tempo no abrigo, né? Até poder reconstruir de novo, começar tudo de novo, né? As águas, aos poucos, estão baixando. Em Porto Alegre, com a derrubada de uma comporta no Cais Mauá na sexta-feira, a água que alagava as ruas da capital escoou para o Guaíba. Ainda na capital gaúcha, foi ativada a primeira bomba flutuante na Casa de Bombas 9, no bairro Anchieta, que auxiliou no escoamento da água para os rios Gravataí e Guaíba. Outros equipamentos enviados pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, ainda serão instalados na região do aeroporto e nos bairros Sarandi e Humaitá. Ao todo, serão 9 bombas instaladas na cidade com capacidade para drenar cerca de 2.000 litros de água por segundo, ou seja, mais de 7 milhões de litros por hora. Além de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo irão receber os equipamentos. No último balanço da Defesa Civil Gaúcha, ao menos 80 pessoas seguem desaparecidas e mais de 500 mil desalojadas. Os abrigos ainda seguem recebendo doações de todo o Brasil, principalmente cestas básicas, colchões e roupas de inverno, já que uma frente fria atinge o Rio Grande do Sul. Há ainda estradas bloqueadas, são pelo menos 35 pontos com bloqueios totais ou parciais, que seguem envolvendo esforços do DENIT e também do DAER Gaúcho. Porém, o tempo seco registrado nos últimos dias no Rio Grande do Sul dá lugar à previsão da volta da chuva no estado. Algumas cidades, segundo os meteorologistas, pode chegar a 100 milímetros em 4 dias. Esse número equivale normalmente a todo o mês de maio.